Esse é um ponto que eu percebi que ele tem sido pouco abordado, e mais do que pouco abordado, ele gera muitas dúvidas. Tá? Então, o que é o comum? O comum é a gente entender que aquele que foi traído entrou no deserto. Aquele que foi abandonado entrou no deserto. Isso é um fato, isso é uma verdade, mas isso não anula o deserto de quem saiu. Ponto. Vamos entender um processo. Quando casamos porque estamos apaixonados, fazemos juras de amor, sonhamos juntos para um futuro. Ambos desejam a mesma coisa. Ambos querem ser felizes. Ambos sonham, projetam, empenham seus esforços nesse casamento. Ambos. Quando o casamento acaba, ele acaba para os dois. Os dois são frustrados em seus sonhos, os dois são frustrados em seus desejos, os dois são frustrados naquilo que idealizaram como vida. E para os dois, eles jogaram seu tempo fora. Então, queridos, os dois estão no deserto. Aquele homem que você vê lá fora, postando fotos com a Amy, fazendo declaração de amor e dizendo que está muito feliz, eu garanto para cada um de vocês que ele não está feliz, que aquilo tudo é uma mentira e que ele está muito mais confuso do que se pode imaginar. Por que eu posso dizer isso? Porque eu vivi isso. Essa é a questão. Não são poucos os relatos que nós temos aqui no chat, e também eu recebo e-mails, recebo mensagens. Não são poucas as histórias de homens que saíram, dizendo que nunca mais queria te ver, que você nunca fez ele feliz, e tempo depois, passa um tempo, ele se aproxima, inclusive homens que já voltaram para casa, e depois saíram de novo. E aí se reaproxima querendo sexo. E se reaproxima dizendo que não foi bem assim, não. Se isso aconteceu com você, pode colocar aí no chat, pode comentar. Se isso já aconteceu com você. Mas antes ele dizia que não queria te ver nem pintada de ouro. Antes ele dizia que estava feliz, que ele encontrou a mulher da vida dele. Ou o homem encontrou, ou a mulher encontrou o homem da vida dela. Então, entendam o seguinte. Vou dar só um relato aqui para vocês. Tá? Essa questão de rede social, de dizer que sou feliz, de marcar casamento, de casar, agora sim. Só contar. Eu, vivendo lá minha vida lá no adultério, caminhando. Um belo dia estou em casa, lá no meu apartamento, e me lembro da minha esposa, me lembro da Alessandra. E aí lembro de alguns momentos, lembro de alguns sonhos, lembro de algumas situações, e aquilo me causa tristeza. Por que me causa tristeza? Porque eu não estou com ela. Esse é o ponto. Eu fico triste, chateado, fico deprimido e decido dar uma volta. Então, desço no meu apartamento, vou dar uma volta. E aí, o que eu faço? Vou dar uma volta à beira da praia, pego o telefone, vou lá, tiro uma foto com o mar ao fundo e posto, sorrindo, dizendo: estou feliz da vida. O Senhor é bom, Ele cuida dos seus. O que me motivou a tirar a foto foi a tristeza. Mas o que eu quero dizer para o mundo é que eu estou feliz. O que eu quero dizer para ela é que eu estou feliz. Por quê? Porque eu estou chateado. Porque
Eu estou magoado com ela, porque ela também é parte dessa decepção que foi o casamento, que não deu certo, que acabou por algum motivo. Então, existem dois responsáveis. São duas partes. Uma sou eu e o outro é que se foi. Como eu preciso achar um culpado e eu não quero assumir a minha parte, eu jogo a culpa toda no outro. E assim funciona. A pessoa que está no deserto, a pessoa que sai de casa, querido, preste atenção. Ela perde o rumo. Tudo que ela construiu ao longo dos anos ficou para trás. Ele abandonou. Ele abandonou a esposa, ele abandonou o filho, ele abandonou os sonhos, ele abandonou o patrimônio, ele abandonou a esposa, ele abandonou tudo. Chega um determinado momento desse deserto que ele para, as coisas não estão funcionando, e ele diz: e agora? Recomeçar tudo aos 40 anos? Recomeçar tudo aos 50 anos? Aos 30 que seja? Como voltar? Depois que você disse para essa mulher que você não ama mais, ou para esse homem. Como voltar quando você diz para esta mulher que ela nunca te fez feliz? Como voltar quando você diz para essa mulher que ela nunca, é assim as palavras, te fez feliz? Que você agora sim está feliz? Que você não a ama mais? Como voltar? Como voltar? Como voltar se durante a saída e as brigas, esta mulher também te disse que te odiava, mandou você para o inferno, você nunca mais pintar lá, aparecer por lá? Como voltar? Como construir esse caminho sozinho? Estão entendendo que existe um deserto do outro lado? Que por mais... E preste atenção, o processo do arrependimento ele não é uma lâmpada que você liga e desliga. A pessoa, ela se arrepende, vem as dúvidas, vem o primeiro sentimento real que ele tem é de dor e remorso. E aí esse arrependimento ele precisa gerar frutos. E aí vem um outro tipo de opressão, que é a opressão que faz com que você caminhe e desista, ou que você faça a meia culpa. Eu quero voltar, vou pedir perdão, mas ela tem que me pedir perdão também. Eu até volto, mas eu preciso saber se ela está disposta a mudar, porque ela também foi culpada. E aí eu olho assim, não, mas ela nem quer falar comigo, ela nem quer conversar comigo. Não, então é o seguinte, ó, eu até estou arrependido, vou falar com ela, mas eu não vou voltar, não. Não vou voltar, não, porque já não deu certo uma vez, eu já magoei ela demais, ela também me magoou, então eu vou pedir perdão aqui pelo que eu falei. Eu vou ficar bem com ela, porque afinal de contas são anos de casamento, a gente tem filhos juntos, mas eu vou seguir a minha vida. Meia culpa, meio perdão, confusão, falta de caminho, falta de direção, falta de discernimento. Lembra que eu falei que quem sai fica perdido? Por que quem sai fica perdido? Porque quem sai perde a referência. Porque o nosso lar, a nossa família, a nossa casa é a nossa referência, é a nossa base. Eu não sei quantos aqui trabalham viajando ou já precisaram viajar por um período. Você pode ir para os lugares mais lindos do mundo, mais maravilhosos do mundo.
Quando você entra na sua casa, a sensação é de paz. Essa é a questão. A sua casa é um alicerce. Quando você perde isso, você perde toda a tua referência de vida. A Bíblia vai nos mostrar, preste atenção, casos de homens de Deus que saíram da sua casa, da sua parentela. Abraão foi guiado por Deus. Jacó saiu fugido e se tornou escravo do seu tio, Labão. Estão entendendo a diferença de sair debaixo de uma orientação e sair perdido a esmo no mundo? Quando alguém deixa o seu lar, seja homem ou mulher, ele sai a esmo, ele deixa a esmo, ele se torna um perdido, ele se torna alguém sem referência. A âncora que o mantinha alicerçado com um caminho, com uma direção, ela não existe mais. Ela foi tirada. É um navio naufragando. Assim é o homem ou a mulher que sai de casa, em adultério ou não. Não deveria ter saído de casa. É assim que se encontra alguém que abandonou o seu lar, está perdido. E por que eu vim trazer esse tema aqui hoje? Porque nós precisamos muito olhar para estas pessoas com um olhar de misericórdia. Orar por elas. Para quê? Para que encontrem caminho de volta, caminho de retorno. Porque essa é a única chance deles. Que o Espírito Santo de Deus toque nessas vidas. Que o Espírito Santo de Deus tenha acesso a essas vidas. Essa é a única chance deles. Nós não devemos orar pela restauração dos nossos casamentos. Não é essa a oração. Eu tenho atendido pessoas todos os dias. Todos os dias eu tenho atendido pessoas. Pessoas que estão vindo através desse canal. E a gente tem batido na mesma tecla. Se o seu cônjuge, se o seu marido ou a sua esposa voltar para casa hoje, ele sai de casa de novo em, no máximo, 3 meses. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Porque nós não estamos prontos para receber os cônjuges de volta. Ei, o seu marido ou a sua esposa não é um troféu para você querer de volta a qualquer custo. É um ser humano que, antes de mais nada, precisa de oração, de misericórdia e de conversão. É alguém que está no pecado, é alguém que está nas mãos de Satanás. E esta pessoa precisa de um olhar de misericórdia. E se ela não tem esse olhar de misericórdia da pessoa que é uma com ela, gente, vai sobrar um olhar de misericórdia de quem para essa pessoa? De quem? Eu estou falando isso para vocês porque eu tive esse olhar de misericórdia da minha esposa e de algumas pessoas que estavam com ela. Poucas, sim, mas pessoas importantes que fizeram muita diferença. Muita diferença no meu deserto. Muita diferença para eu conseguir ter clareza em algum momento e buscar a Deus. Em buscar primeiro a casa dos meus pais, depois buscar a Deus. E ele me assentar, passar 1 mês, 2 meses, 3 meses sozinho, focado em Deus e melhorando a minha mente, melhorando a minha cabeça, melhorando o meu emocional, para, enfim, ter coragem de tomar a decisão correta de me aproximar da Alessandra e iniciar uma restauração que foi difícil,
Não pensem que a minha restauração, o meu casamento foi fácil. Não pense que porque a gente está aqui com um canal, que estamos bem, que ela fala, que eu falo, que vocês veem que as coisas estão legal, que foi tudo fácil. Não pensa que porque o nosso período foi curto de 8 meses, que por isso foi fácil. Não foi, foi difícil. Foi muito difícil. Existiam vários momentos que nós pensamos em desistir. Vários, não foi nem um, nem dois, nem três, foram vários momentos que a situação ficou muito difícil, porque a gente não conseguia e a gente pediu ajuda. No momento que nós estávamos sozinhos, estava muito difícil. Porque estava muito difícil, a gente pediu ajuda. E mesmo com ajuda, ainda assim foi muito difícil. Porque não é fácil, querido. É muita opressão, é muita dor. Quanto mais longo é o casamento, preste atenção. Quanto mais longo é o casamento, mais dor tem nesses dois que levou à separação. Dos dois lados tem muita dor. E adivinhe, os dois querem ser cuidados. Os dois querem ser amados um pelo outro. Mas como se estão machucados? Como se estão feridos? Como se eu não consigo entregar para o meu cônjuge? Eu não consigo, eu preciso. Como é que eu vou dar se eu estou precisando? Eu não consigo. Essa é a questão. E por isso não entrego. O deserto é péssimo para os dois. É dolorido para os dois. Mas deixa eu te contar uma coisa que vocês têm e que quem traiu, enganou, saiu de casa não tem. Vocês têm os canais de restauração. Vocês têm grupos de pessoas que oram por vocês, que cuidam de vocês, que têm uma palavra de ânimo. Vocês têm Deus, porque a maioria dos canais de restauração direcionam para Deus, para uma vida com Deus, para uma vida espiritual. A maioria dos canais. Esse aqui direciona para isso o tempo todo. Essa é a nossa base, a nossa primícia. Deus no centro de todas as coisas. Sem Deus nós nada somos. Rigorosamente nada. Então vocês têm alguma coisa. Quem saiu, em adultério ou não, tem Satanás. É isso que eles têm lá fora. Satanás, demônios, o mundo, muito, o mundo inteiro. Televisão, prostituição, pecado. É isso que eles têm lá fora. Então, o motivo do vídeo de hoje é animar a vocês que estão no deserto, mas estão recebendo algum cuidado, separarem tempo de intercessão pelos seus cônjuges. Essa é a intenção da live de hoje. Gente, obrigado. Boa noite para vocês e até amanhã.